E aí galera, tudo bem? Bem-vindo à 11ª aula daqui do Projeto Enem. E eu queria chamar a atenção de vocês que hoje é uma aula que não é só para quem vai fazer o Enem. É uma aula para quem está no colégio, está fazendo o 9º ano, o 1º ano. É uma matéria que aparece sempre em prova. Então se você quer aprender um pouco mais sobre formação de palavras, vem comigo na aula de hoje e vamos esclarecer aqui no Missão Enem. Vem! Bem, galera, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa e estou aqui para poder falar sobre formação de palavras. Normalmente, quando você estuda morfologia, você começa a estudar morfologia, você estuda lá a estrutura de palavras e, posteriormente, entra no processo de formação de palavras. Ora, formação de palavras, por que você está falando sobre isso para a prova do Enem? Ora, você já deve ter feito questões dentro de sala de aula ou mesmo na prova, percebido que o Enem, de vez em quando, coloca questões de Guimarães Rosa, questões em que você tem neologismos, ou seja, criam-se palavras, e o processo de criação de palavras passa pelo processo de formação de palavras. É muito importante que a gente entenda o seguinte, por exemplo, eu posso dizer que para você fazer qualquer questão que envolva derivação ou composição, é importante que você observe o seguinte, quantas palavras eu tenho naquela palavra formada? Se eu tiver uma palavra apenas, eu vou ter um radical. Se eu terei um radical, o que vai acontecer? Eu vou ter que anexar, muitas vezes, um prefixo ou um sufixo, ou seja, um elemento mórfico, antes ou após o radical, para formar a palavra. Então, por exemplo, se eu coloco prefixo, aqui eu peguei a palavra direta, indireta no caso aí. O indireto, eu tenho a palavra direto. Para poder formar uma nova palavra, o que eu fiz? Eu botei o prefixo in. Ao usar o prefixo in, eu criei uma nova palavra, indireto. Ora, essa palavra só pode ser formada pela colocação do prefixo. Por isso que é uma derivação prefixal. Sempre que eu trabalho com um radical aí, né, uma base apenas, e eu acrescento prefixo, eu tenho uma derivação prefixal. Agora, se eu coloco após o radical, é o sufixo. E aí você passa a ter uma derivação sufixal. Veja, eu peguei a palavra direto e eu formei a palavra diretamente. O mente é um sufixo formador de advérbios. Então eu já sei que nessa palavra aí é uma derivação sufixal. Por quê? Porque eu coloquei aí, eu anexei um sufixo. Veja que indiretamente, normalmente quando você tiver um adjetivo e você quiser acrescentar um sufixo para poder formar um advérbio, o A que vai aparecer ali, ele na verdade vai ser uma desinência de gênero, ele não será uma vogal temática. É um erro muito comum que aparece em prova de concurso e prova de concursos também militares, concursos públicos e concursos militares. Muitos alunos fazem confusão. Por que isso? Porque eu tenho direto, quando é direto, eu tenho radical e vogal temática. Agora, quando você bota direta, o direta você normalmente vai usar para feminino. E aí, quando você tem um elemento mórfico que vai indicar o feminino em oposição ao masculino, aí você tem uma desinência de gênero. Passa lá na aula do canal do Monteiro sobre formação de palavras, que eu tenho uma aula bem legal, assim, bem demorada sobre isso aí. Ok? Seguindo, eu tenho outros tipos de derivações. Que outros tipos de derivação? Tem aí o que a gente chama de prefixal-sufixal, que muitas provas aceitam, alguns gramáticos discordam desse tipo de classificação, mas você tem essa possibilidade. Ora, o que é uma derivação prefixal-sufixal? Ora, é uma derivação em que eu tenho prefixo e sufixo. Veja bem, eu posso usar um dos dois que a palavra existe e não é obrigatório o uso dos dois. Por que eu estou botando essa questão do obrigatório? Porque você tem a parasintética. Na derivação parasintética é obrigatório usar o prefixo e o sufixo, porque senão a palavra não existe. Então eu botei ali, né, como exemplo, entediar. Você tem a palavra tédio. Não existe entédio, não existe tediar. A palavra só existe se eu usar simultaneamente prefixo e sufixo. Degelar. Mas tem degelo, aí é do verbo. E gelar, o degelar aí no caso, eu estou botando o quê? O prefixo e o sufixo. E é obrigatório. Então você tem uma derivação parasintética. Ajoelhar, espernear. Normalmente quando você tem um nome e vai formar verbo, transformar esse nome em verbo, esse processo é parasintético, porque você vai botar prefixo e sufixo para formar esse verbo. Existe o oposto,
que é a derivação regressiva. O que significa a derivação regressiva? Eu não acrescento prefixo nem sufixo. Ao contrário, eu retiro o elemento mórfico da palavra original. Então você tem um substantivo debate que é formado a partir do verbo debater. Veja, eu não acrescentei elementos mórficos, eu retirei. Tem ali, né, bandeja, que vem de bandejar, malandro, que vem de malandrim, e debate, que vem de debater. Ou seja, a palavra ela é uma derivação verbal, né? Uma palavra deverbal, derivada de verbo. Então aqui, quando você tem uma derivação regressiva, você está fazendo justamente o quê? Na derivação regressiva, você retira elementos mórficos, você não acrescenta. E nem sempre é derivada de verbo. Pode ser como malandrim, né? Que é um nome. E malandro é uma derivação regressiva de malandrim. Então aí não é só de verbo que você vai encontrar. Já a derivação imprópria é o quê? É a mudança da classificação morfológica, né? A classificação gramatical da palavra. O não pode educar, não é advérbio. Mas no momento que eu botei o não ali e o não, veja, o artigo antecede o não. Toda vez que o artigo antecede uma palavra, ela vai converter qualquer palavra em substantivo. Pode ser verbo, advérbio, não interessa, porque o artigo só aparece antes de substantivo, tá? E ele tem esse poder de fazer essa derivação imprópria. Tem aluno que confunde, eu confundo com parasintética, regressiva. Veja, a palavra não é não. Se eu pegar não, botar o não assim solto, ele vai ser classificado como advérbio. Mas na estrutura frasal, ao colocar o artigo, o não, o que eu fiz com esse não aí? Eu transformei em substantivo. Veja, a palavra não ganhou, não perdeu, é não apenas. O saber é soberano, veja, saber é verbo. Se eu botar a palavra saber é verbo. Mas ao falar o saber, automaticamente fiz o quê? Transformei a palavra em substantivo. Então eu fiz uma derivação imprópria, porque eu mudei a classificação morfológica da palavra. Agora, quando é uma composição? Toda composição ela usa mais de uma palavra, automaticamente usa mais de um radical. Os dois casos que mais caem é justaposição ou derivação, ou composição por aglutinação. Quando você faz uma justaposição, eu vou pegar a palavra arco e íris, vou juntar as palavras e não vou alterar a morfologia das palavras. Sei lá, arco e íris. Fim de semana, fim de semana. Eu tenho 3 palavras, não mexi na estrutura delas, mantém isso ali. Pontapé, olha aí, ó, pontapé, eu tenho 2 palavras, eu não mexi na estrutura. Girassol, gira mais sol, não mexi na estrutura. Moral da história, toda vez que eu faço uma justaposição, eu pego guarda-roupa, eu junto e não altero a estrutura da palavra. Então, isso é uma característica da justaposição. Já quando eu faço uma aglutinação, aglutinar é juntar, né? Misturar, e aí que está o problema, né? Ela perde elementos mórficos. Veja vinagre, que é vino e acre. Ao juntar, perdeu o elemento mórfico. Aguardente é água, mais ardente. Ao juntar, ela perde elemento mórfico. Embora, em boa hora. Em boa hora em boa hora, são 3 palavras. Juntei, formei embora. Veja os elementos mórficos que perderam das 3 palavras para formar a única palavra. Então, justaposição. Eu junto as palavras e não altero a estrutura mórfica. E quando eu tenho aglutinação? Aglutinação é quando você junta as palavras e você altera a forma das palavras. Você deve estar se pensando, mas Monteiro, girassol. Girassol ali ganhou um S. Por que ganhou o S? Porque se eu juntar gira e sol, ao juntar vai ficar girasol. Por que isso? Porque o S entre vogais tem o som de Z. Então, para não alterar a fonética, eu dobro o S para manter o som do C. Então fica gira, sol. Por isso ali continua sendo justaposição. E aí, eu tenho outros casos, como abreviação. Como é que você sabe que é abreviação? Porque foto e grafia são aí 2 radicais. Eu tiro grafia e fico apenas com foto. Então veja bem, qual é a diferença de abreviação para derivação regressiva? Em derivação regressiva, você só tem uma palavra e você reduz essa única palavra. Em fotografia, eu tenho 2 palavras que estão unidas. Eu retiro grafia, fica apenas foto. Então,
Eu tirei um radical, por isso que eu abreviei. Motocicleta. Motocicleta, eu tenho moto e cicleta. Tirei cicleta, ficou o quê? Moto. Desculpa. Então aqui, moçada, toda abreviação ela se dá na retirada de um dos radicais. Ok? Já a reduplicação, o que é reduplicar? Reduplicar é você repetir. É repetir o som. Então é bombom, tic-tac. Ok? E às vezes o pessoal bota aí, né, o tic-tac tem a ver com a onomatopeia, com essa coisa de você reproduzir em palavras aquilo que só existe em som, que você acaba repetindo, duplicando a palavra. O hibridismo é quando você pega palavras de origens diferentes. Aí o cara vai ser muito específico, vai falar que está usando palavras de origem diferentes para poder chegar e fazer uma nova palavra. Então, hibridismo, você usa o samba, que é africano, com o dromo, que é da Grécia. O sócio, que é latino, com a logia, que vem do grego. Então, você forma palavras juntando radicais de origens diferentes. Bem, eu falei tudo isso porque caiu no Enem. E se caiu no Enem, a gente vai dar uma olhada aí. Então, veja, eu tenho o professor José Carlos Azeredo, a sua gramática do AS, e tem aqui Ferreira Goulart. O que acontece? Questão número 1. Há nas línguas mecanismos geradores de palavras, ou seja, formação de palavras. Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete. Então, veja bem, sambódromo, pessoal, ele veio numa escala que depois veio macumbódromo, fumódromo. As pessoas saíram formando várias palavras usando lá o dromo de sambódromo. Só que, veja bem, no momento que surgiu uma palavra, as pessoas saíram adaptando isso aí para outras expressões. Tem lá o pessoal que senta na fileira onde tem muita cola, é o colódromo. Pô, colódromo, olha só, o pessoal inventa de tudo, né? Então, o que acontece? Isso, quando a gente fala assim, por que a língua portuguesa existe, por que a língua portuguesa está aí? Porque a língua portuguesa está em modificações todos os dias. Ela está se modificando através dos tempos, ela não parou no tempo. Ela não foi como o latim, que parou e ficou lá. Então você estuda uma língua que o pessoal chama de língua morta, por quê? Porque ela não passa por evolução, ela teve aquela forma, ficou ali e ponto final. A língua em si, ela tem esse processo. Mas vejamos aqui, porque ele quer que eu fale o seguinte: embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre formação de palavras sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete. Vamos ver o que diz o texto 2 aqui. Existe coisa mais descabida que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escola de samba? Em grego, dromo quer dizer ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de corrida, carro de Fórmula 1. Então, o Ferreira Goulart mostra a sua não simpatia a esse nome por conta se você pegar a origem da palavra mesmo, você vai ver que não se enquadraria para um desfile, onde deveria ter o samba, a harmonia, o gingado, essas coisas todas. Mas veja o que diz o texto 1 do professor Zé Carlos. Um ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo, criativamente formada com a terminação ódromo, ou dromo, corrida, que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demora a circular, a partir de então, formas populares, como rangódromo, beijódromo, camelódromo, colódromo, ou seja, não demoram a circular a partir de então formas populares. Então, veja bem, as pessoas ao ouvirem aquilo, elas acabam adaptando, acabam criando, gerando novas palavras, porque é um processo natural da língua. Por isso que a letra a formação dessa palavra reflete o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Essa é a resposta. Pessoal, as palavras são criadas justamente para quê? Para poder ampliar e mostrar que a língua é viva e que ela está em constante transformação. Então a resposta é a letra A. A B, uma nova realidade limitando. Pessoal, ele não limita, ele amplia. O verbo limitar aqui está errado. Na C, a apropriação inadequada. Não é inadequada. Ela se adapta àquilo que os caras ficam ouvindo, o povão está ouvindo,
e ele vai adaptar essa questão. Então não é inadequada, né? Na criação de palavras. Na D, o reconhecimento da impropriedade semântica. Não é da impropriedade semântica. Aí você tem que ver, no caso, que não é isso que ele está falando aqui no texto, dos neologismos. Ele está falando especificamente de um caso, que é o sambódromo. Então ele não generaliza. Aqui, o problema da D é que ele está generalizando os neologismos. A restrição da produção de novas palavras com o radical grego. Pessoal, aí que está, né? Sambódromo, no caso, é de origem africana com o radical grego. E aqui não tem essa ideia de restrição. Tem uma ideia que ele considera, naquele caso específico de sambódromo, algo que não se caberia, algo que não estaria bom. Então, na verdade, o que o texto está discutindo é isso, que a língua ela é uma coisa que muda. E como é que ela muda? Ela muda a partir da adaptação, a partir da fala, da rua, do uso. É o usuário que muda a língua, não é só a literatura. O cara na rua vai mudando e a gente vai adaptando essas regras. Essa daí seria a primeira questão, letra A. Na outra, Manuel de Barros, que é um poeta contemporâneo aí, muita gente... O Manuel é estudado geração de 45, outros botam nos anos 60. O Manuel de Barros tem uma poesia muito provocativa, né? Ele mexe, ele brinca com as palavras, com as possibilidades da linguagem. Essa é uma característica de Manuel de Barros, o poeta pantaneiro. Dá uma pesquisa aí sobre ele. É um poeta que cai no Enem. E aí ele bota o seguinte: no poema, observam-se itens lexicais, desmoçou e deslimites. O mecanismo linguístico, no caso, que originou, corresponde ao processo de... Pessoal, desmoçar é uma palavra que não existe no dicionário. Está usando aqui o português e ele está criando uma possibilidade, é um neologismo. Deslimites também não é uma palavra dicionarizada, logo é um neologismo. Por isso que a resposta é a letra B. Neologismo que consiste na inovação lexical usada para refinamento estilístico no texto poético, porque o texto poético permite isso, criar palavras, inventar palavras. Então não é estrangeirismo, porque as duas palavras aqui, moça e limite, não seria aí. O não arcaísmo, palavras que caíram em desuso. Arcaísmo é aquela palavra que caiu em desuso. Brasileirismo, então aí no caso, palavras específicas da realidade linguística do português, não, ele está inventando, ele está ampliando as possibilidades. E não é o jargão, porque não é uma questão profissional. Médico, advogado, eles têm seus jargões. Não é um caso de jargão aqui. Então nem preciso ler a poesia. Mas eu vou ler, porque a poesia é bonita. Retrato do artista quando coisa. A menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse: você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela? E comeram goiaba. Naquele tempo de Dante não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam sobre auroras, pessoas viravam árvore, pedras viravam rouxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm de rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. Ou seja, a palavra ela não tem limite. Quem vai estabelecer esse limite somos nós. Nós é que vamos dizer, ampliar o que é possível, criar, inventar com a palavra. Então, por isso aí, pessoal, letra B, na questão número 2. A questão 3 é uma música lindíssima dos tribalistas Antunes, Brown e Marisa Monte. E aí, né, Carnavalha, repique tocou, surdo escutou, o meu coração-borim, cuica gemeu, será que era meu quando ela passou por mim? Olha que coisa linda, né? No terceiro verso, o vocábulo coração-borim, que é a junção de coração, samba e tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem a escola de samba, a situação emocional em que encontra o autor da mensagem, com o coração em ritmo de percussão, ou seja, uma batida diferente, uma cadência diferente, um ritmo diferente. Essa palavra corresponde, e aí você vai ver de novo, essa palavra não é um estrangeirismo, não é uma gíria, não é uma expressão regional, não é um termo técnico, ela é o quê? Um neologismo. Eu vou pegar os recursos da língua e vou criar uma nova palavra. Então, a letra B
criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos de um sistema que a língua disponibiliza. Veja, ele fez uma aglutinação e ao fazer essa aglutinação, ele formou novas palavras. Então eu botei 3 casos aqui de formação de palavras que caiu no Enem. É um assunto possível cair de novo, professor? Claro, tudo é possível. Você tem que estudar tudo. Você não pode ser aquele cara que depois vai ficar falando: ah, o tema de redação, ninguém esperava por aquilo. Cara, você tem que estar esperando qualquer coisa. O bom aluno é aquele que estuda tudo, porque sabe que tudo pode ser cobrado. Não é aquele que fica fazendo o óbvio, aquele que não é diferente. Faça o diferente, faça a diferença e você vai ter sucesso. Então, acesse as aulas do canal do Monteiro lá no YouTube. Aqui no YouTube tem várias aulas. Me siga no Instagram. No Instagram, toda semana eu boto testes, perguntas, estou sempre dando novidades e você vai acompanhando tudo que acontece no vestibular pelo canal do Monteiro. Então, continue fazendo Missão Enem, você não está sozinho, nós somos juntos e porque juntos somos melhores e mais fortes. Até a próxima aula, se inscreve no canal, toca o sininho para você não perder tempo de estudo. Valeu, até a próxima, fui!